Tenho novidades sobre o caso da líder de torcida universitária, Rainha da Beleza, acusada de descartar o corpo do bebê em um saco de lixo no armário. Estamos apurando mais detalhes sobre quem teria encontrado o bebê e o estado do recém-nascido. Sem mencionar o local chocante onde Lake e Snelling estariam quando a polícia chegou à casa dela e não os encontrou. Estamos acompanhando o caso apresentado por Lei e Crime. Estamos começando a receber novas informações da polícia sobre o que eles viram quando chegaram à casa de Lake e Snelling, e também novidades sobre o estado em que o recém-nascido dela se encontrava. A Fox 56 de Lexington, Kentucky, foi o primeiro veículo a obter o relatório policial sobre o que encontraram ao atender ao chamado no apartamento fora do campus de Lake e Snelling em 27 de agosto. A polícia não só forneceu informações importantes sobre o estado do corpo do bebê, e eu vou te contar isso em um instante, como também estamos descobrindo mais sobre quem foi a pessoa que ligou para a polícia naquela manhã, logo depois das 10h30. O relatório afirma que foi uma terceira pessoa. A emissora de televisão diz que o nome foi ocultado no relatório que eles têm. O que entendemos disso é que não foi a própria Snelling. Talvez tenha sido um colega de quarto, mas ainda não temos essa informação. A polícia não divulgou isso. Snelling deixou a Universidade de Kentucky após ser preso. Ela era das animadoras de torcida Wildcat. Veja a foto dela no site da escola. Aqui está um vídeo de Snelling competindo com a equipe, postado há 4 meses pelo Flow Cheer no YouTube. É possível que ela estivesse grávida nesse evento. A polícia informou que, ao chegar pouco após as 10h30, a pessoa que chamou a emergência encontrou o bebê enrolado em uma toalha dentro de um saco de lixo preto em um armário. Ainda não se sabe como o bebê de Snelling morreu e o caso não é tratado como assassinato. Também não é homicídio culposo. A autópsia inicial foi inconclusiva e novos testes buscam a causa da morte. E isso pode ser um ponto de virada importante em como o caso vai se desenrolar. Não está claro a idade do bebê nem em que fase da gravidez Lake e Snelling estavam quando ela deu à luz. Sabemos que era um menino. A polícia afirmou que Laken admitiu ser mãe da criança e ter dado à luz o bebê. Ela também teria dito a eles que tentou limpar e esconder o menino e tudo relacionado a ele. Segundo a polícia, no saco de lixo onde o corpo do bebê foi achado também havia outros produtos de limpeza. Um novo relatório da Fox 56 em Lexington informa que a polícia disse que o menino estava frio ao toque. Isso pode ter vários significados, como o bebê estar morto e ter sido deixado sem supervisão por horas. A polícia também diz, neste relatório, que Snelling não estava em casa no momento em que os policiais chegaram. A polícia, na verdade, teve que procurá-la por quase 1 hora até que ela fosse encontrada às 11h18 da manhã. Snelling, então, teria ido à sede da polícia de Lexington, onde pediram para que ela fosse, entre aspas, examinada. E a equipe médica foi até a delegacia. O relatório diz que Snelling foi presa em 27 de agosto, por volta das 5 horas da tarde, mas só foi registrada na cadeia do condado em 31 de agosto, alguns dias depois. Agora sabemos que a polícia ainda está tentando descobrir quem é o pai do bebê que Lake e Snelling deram à luz. Um ex-namorado dela, Isaiah Hall, deu uma amostra de DNA à polícia. O pai dele contou ao New York Post que o resultado do DNA pode demorar semanas para sair. Ele disse apenas que a polícia pediu uma amostra ao filho e ele forneceu. Mas após namorar Hall, o Post diz que Snelling estava com outra pessoa. Mais recentemente, um homem chamado Connor Jordan, que é ex-jogador de basquete universitário. E vemos várias fotos de Snelling e Jordan juntos, mas não está claro se ele é o pai desse bebê ou se os dois ainda estão em um relacionamento. Snelling também já foi uma rainha da beleza. Ela costumava postar nas redes sociais, passando tempo com suas amigas. Ela realmente transmitia uma imagem feliz, uma imagem muito calorosa. Claro, agora ela está sendo acusada de um crime muito grave. Não está claro quantas pessoas ao redor de Snelling sabiam que ela estava grávida. Ela, claro, continuava com o time de líderes de torcida. Ela ficava no topo das pirâmides humanas. Ela também deixou de postar nas redes sociais em junho do ano passado. Antes disso, como vimos, ela era bem ativa nas redes sociais. Então é meio interessante que em junho o rastro dela nas redes sociais simplesmente desaparece. Essa foi a última postagem dela no TikTok, em junho. E é uma foto com emojis que a descrevem. E no canto inferior esquerdo a gente percebe que tem um que diz metas. Mostra um emoji de mãe com criança.
Então parece que ela pelo menos apresentou publicamente que um dia queria ser mãe. Este é um vídeo de Lake E. Snelling em sua primeira aparição no tribunal. Ela tem 21 anos, ela apareceu usando um vestido vermelho. Ela se disse inocente das acusações de abuso de cadáver, adulteração de provas e ocultação de nascimento de bebê. Vídeo da WBIR-TV. Snelling pagou fiança de $100 mil e cumpre prisão domiciliar com os pais sem tornozeleira eletrônica. Ela se declarou inocente. Embora Snelling parecesse calorosa e extrovertida nas redes sociais, pelo menos uma pessoa acredita que, em sua opinião, a verdadeira Snelling é bem diferente da imagem pública. Sydney Kite, 20 anos, estudou com Snelling no ensino médio e deu uma entrevista ao Daily Mail. Ela disse que Snelling descontava sua raiva nas pessoas, dizendo, abre aspas, enquanto estávamos no ensino médio, ela tentou atropelar uma das minhas melhores amigas com seu Jeep. O bullying foi tão grave que minha amiga precisou ser transferida de escola, pois Laken levou a situação longe demais. Kite também acusou Snelling de cyberbullying por mensagens de texto. Kite não se conteve na entrevista e afirmou que Laken só se relacionava com pessoas populares e ricas. E ela disse que Laken era obcecada com a própria aparência. E além disso, ela disse de novo que Snelling realmente tentou atropelar alguém com o seu Jeep. Isso está no artigo do Daily Mail que tem circulado. Entrei em contato com Kite para saber sobre a experiência dela com Lake e Snelling, mas ainda não tive resposta. Não confirmamos com a polícia se ela tentou atropelar alguém. Isso é claro, segundo Kite, nas redes sociais e pelo Daily Mail. Ao cobrir a história, pesquisamos Lake e Snelling no truthfinder.com. Uma das informações principais que encontramos lá é que não parece que ela tenha antecedentes criminais, o que é algo que pode influenciar no valor da fiança e nas condições da sua liberação. Lei crime. Mesmo sem trabalhar com True Crime, esse serviço de busca de registros públicos dos Estados Unidos da América pode trazer mais tranquilidade. Com assinatura paga, o acesso a relatórios sobre quase qualquer pessoa é ilimitado. E agora você pode conseguir 50% de desconto no seu primeiro mês de relatórios confidenciais de antecedentes. Acesse truthfinder.com/. Agora, é claro, existe a questão. Ser um suposto agressor realmente significa supostamente esconder o corpo do seu bebê morto? Talvez não, mas isso ajuda a criar uma ideia do tipo de suspeitos que Lake e Snelling poderiam ser. Ao mesmo tempo, você também a vê em muitas fotos com amigos e parece que ela estava sempre com pessoas, então, com certeza, ela não era uma solitária. Lake e Snelling se declararam inocentes. Ainda não ouvimos o lado dela. Continuaremos acompanhando. Ela retorna ao tribunal em 26 de setembro. Agora se junta a nós o Dr. Peter Valentin, presidente do Departamento de Ciência Forense da Universidade de New Haven, Connecticut. Obrigado por tirar um tempo para conversar conosco. Sabendo que a polícia disse que o bebê estava frio ao toque quando o encontraram, você sabe, um bebê falecido tristemente no armário. O que isso indica sobre o tempo que o bebê estava lá? Então, certamente, sugere que um período de tempo se passou. E o que teremos que ter cuidado aqui é não aplicar o tipo de lógica que usamos para adultos e a perda de temperatura deles como função do tempo, porque claramente um recém-nascido não tem muita massa. Por isso, eles perderão a temperatura corporal muito rapidamente. E então, estar frio ao toque também é uma afirmação qualitativa, certo? Então, isso significa que está na temperatura ambiente. Isso quer dizer que está um pouco mais frio do que o esperado ao tocar a pele humana? Isso pode apenas indicar que se passaram poucas horas após a morte, ou seja, logo após o óbito. Então vai ser difícil para nós entendermos exatamente a quanto tempo isso realmente corresponde, além de dizer que é um sinal óbvio de morte. Sim, porque eu sei que ela não estava em casa no momento em que a polícia chegou, e eles só conseguiram encontrá-la cerca de 1 hora depois. Mas considerando, e é realmente, sabe, uma história difícil de falar, mas considerando que ela disse que deu à luz em casa e depois limpou tudo após o parto. Ela contou que colocou tudo usado na limpeza e o corpo do bebê na bolsa, que depois foi para o armário, segundo a polícia. Quero dizer, qual seria a linha do tempo que você... Eu sei que você disse algumas horas. Em que período você acha que o nascimento possivelmente ocorreu? Não sabemos a causa da morte da criança, mas a polícia chegou por volta de 12h30, talvez 11h30 da manhã. Então,
Já tive casos assim na minha vida de detetive. E então, na verdade, eu estaria analisando os outros itens que estavam no saco de lixo, assim como indicadores de quanto tempo isso pode ter acontecido, quanto de secagem ocorreu nas coisas que estavam na toalha, quais outros indicadores existem na cena sobre a quantidade de tempo que se passou. Sabe, vão haver indicadores na cena que vão te dizer muitas coisas sobre se ela sabia ou não que estava grávida, que tipo de comportamento ela teve quando percebeu que estava em trabalho de parto, há quanto tempo isso aconteceu. Então, sabe, essas são pistas sutis que você vai querer procurar para ter uma noção do nível de conhecimento dela sobre o que está acontecendo ali. Então, sabe, aquele armário, aquele quarto e as atividades dela, por volta daquele momento na casa, vão ser a diferença entre ela ser acusada dos crimes pelos quais está sendo acusada agora, como descarte ilegal de um cadáver, etc., etc., e uma acusação de homicídio culposo ou assassinato, que é realmente o que você pensa quando se pergunta se a criança estava viva e depois foi colocada no saco de lixo. Isso muda tudo. Por isso essa questão é tão importante. A criança estava viva no momento do nascimento? Porque, certo, e se essa criança respirou fora do útero, quero dizer, parece que isso elevaria essa história para um nível diferente do que está agora, por mais chocante que já seja. Como você determina se essa criança estava viva quando nasceu, em vez de ter sido um natimorto, um bebê nascido morto? Então, essa é uma pergunta complicada de responder. E nos casos em que trabalhei e que vi, cooperação entre o patologista forense e aqueles que investigaram a cena para ver se há sinais fisiológicos que indiquem que houve respiração, se há indícios na própria cena de atividades compatíveis com a criança estando viva fora do útero. Não existe uma lista de verificação para isso, infelizmente ou felizmente, pois é algo tão incomum. Mas você está tentando reunir informações suficientes por meio de observações na cena e da criança. Resta formar uma opinião sobre se a criança sobreviveu ou não fora do útero por algum momento. E é uma decisão desafiadora de se tomar por causa das consequências envolvidas aqui, com certeza. E quando você, como detetive, anteriormente em sua carreira, e as pessoas analisaram as redes sociais de Lake Snelling, parece que ela parou de postar. Acho que a última postagem foi em junho, e então ela acaba dando à luz aparentemente em setembro ou agosto, ou teria sido em agosto quando isso aconteceu. O que chama a sua atenção sobre o perfil dela nesse momento? E como um detetive faz para montar o perfil dessa mulher e o que pode ter levado supostamente a isso? Sim, então a mudança óbvia no comportamento das postagens, para mim, é uma ótima estratégia de entrevista. Essa é uma maneira muito fácil de começar a conversa com alguém sobre o seu nível de consciência. Eu buscaria coisas mais substanciais que isso. Há compras que você poderia associar mais diretamente a uma gravidez. Existem coisas que são essencialmente irrefutáveis e específicas de alguém estar ciente de uma gravidez? Novamente, porque o que estamos tentando fazer é diferenciar entre alguém que está ignorante ao fato de que está grávida, e isso é uma surpresa. Novamente, por mais incomum que essa situação possa parecer, e alguém que está ciente do fato de que está grávida e está tentando esconder isso. A mudança na atividade nas redes sociais ou o fato de que agora ela está postando fotos de si mesma pode parecer que ela está tentando esconder o peso da gravidez ou o fato de que sua aparência está mudando, independentemente de ela perceber ou não que é peso de gravidez. Mas precisaríamos de mais. E eu sei que, segundo relatos, um dos ex-namorados dela forneceu uma amostra de DNA para a polícia e eles vão resolver essa parte. Parece que ela já admitiu muitas coisas chocantes, como o nascimento da criança, e disse que estava limpando depois que o parto aconteceu, mas ainda não sabemos quem é o pai neste momento. O que você acha disso? Então,
do ponto de vista investigativo, ainda não sei o quão valiosa essa informação é. Claramente você quer saber, mas no fim das contas, o mais valioso é que você pode ver isso de duas formas. Quem acha que é o pai? Quem está se relacionando com ela acreditando que é o pai? Porque quem realmente é o pai e quem pensa que é o pai podem ser duas pessoas diferentes. Mas do ponto de vista forense, que é o que mais me preocupa, enquanto eles estão, você sabe, coletando evidências daquela cena, existe um perfil de DNA masculino desconhecido no quarto dela que possa sugerir que alguém a ajudou em um momento crítico durante esse parto? E novamente, como não vimos como era o quarto dela e a casa, não sabemos como era a cena. Não sabemos quais evidências foram coletadas. Esse perfil de DNA, você sabe, a coleta daquele swab bucal para obter DNA pode ter um propósito muito diferente do que estamos pensando agora. Pode não ser para fins de paternidade, mas pode ser para fins de evidência, por causa de algo que foi encontrado na própria cena. O que te chamaria a atenção? Quando você chega na cena, eles recebem uma ligação dizendo ser de uma terceira pessoa. Eu não sei se foi um colega de quarto, seja quem for, que infelizmente encontrou essa criança. Se você é o policial ou o detetive chamado para investigar, a coleta de evidências é muito científica, como sempre, mas aqui envolve um nascimento, o corpo de um bebê. Não sei sobre o cordão umbilical ou outros itens que poderiam estar na bolsa onde esse bebê foi encontrado. Como você lida com os primeiros momentos ao observar o ambiente e identificar o que deve coletar como evidência? Então, mesmo para investigadores experientes, uma cena como essa é extremamente desafiadora por causa da fragilidade e idade da vítima, da tragédia. Embora todo crime seja uma tragédia em muitos aspectos, este aqui mexe de uma forma diferente. Mas o que precisamos fazer quando chegamos a uma cena como essa é pensar no que é mais importante preservar imediatamente. Porque quando a cena termina e as atividades cessam, ela, essencialmente, se deteriora em tempo real, certo? Cada pedacinho de evidência que está lá, as evidências residuais nesses lugares estão sendo lentamente destruídas e mudando com o passar do tempo. Então, quando você chega lá, o que é tão frágil, o que é tão precário, que não pode esperar até que os detetives e os peritos da cena do crime cheguem 1 hora, 2 horas ou 4 horas depois. O que precisa ser documentado agora é algo que está líquido neste momento, mas que mais tarde será sólido e importante. E o fato de estarmos discutindo sobre quanto tempo essa criança pode ter estado viva, se é que esteve, há quanto tempo o corpo foi colocado no saco de lixo, tudo isso gira em torno do tempo. E o estado de um desenho líquido é sobre o tempo. O estado de secagem de um líquido e a temperatura de uma sala estão ligados ao tempo. Essas coisas tão efêmeras e transitórias na cena precisam ser documentadas de imediato. Então, você precisa se separar desse aspecto emocional de tudo isso e ir direto ao trabalho, de documentar o que você vê na cena, sem tirar conclusões precipitadas e, essencialmente, preparando tudo para os investigadores mais experientes, que vão fazer a investigação da cena do crime de forma mais metódica, como estamos acostumados a ver na televisão. E falando em televisão, quero dizer, acho que às vezes a gente acaba subestimando o quão rápido um legista pode identificar a causa da morte e não valorizamos o trabalho que realmente é necessário para descobrir a causa da morte em um caso complicado. O que você entende quando a autópsia inicial é inconclusiva em relação à causa da morte dessa criança? Bem, para mim, isso não é surpreendente, simplesmente porque provavelmente não haveria, ou vamos dizer, não seria surpreendente que não houvesse sinais externos de trauma em um recém-nascido para que ele morresse. Bastar colocar a mão na boca deles e assim eles seriam asfixiados, certo? E não haveria sinais. E isso levaria
pelo menos a uma autópsia inicial inconclusiva, porque não há sinais físicos presentes na autópsia que sugiram como eles morreram. E então, sabe, asfixia é um diagnóstico de exclusão, pois não há outras características fisiológicas ou indicações de como aquela pessoa morreu. E então, você praticamente é levado à ideia de que, bem, eles morreram por privação, eles morreram por falta de oxigênio, que é o que a asfixia é, porque eu não consigo ver mais nada. Mas em um caso como este, é aí que a discussão, a cooperação e a interação entre o legista, o médico legista e os investigadores da cena é tão crítica, porque o que pode parecer ambíguo na mesa de autópsia pode se tornar mais claro e fácil de entender quando você começa a receber informações da própria cena para começar a fazer sentido das coisas. Então deve haver discussão, deve haver interação entre essas diferentes facetas da sua investigação inicial. Então, isso não me surpreende nem um pouco. Quero dizer, agora, é claro, você pode ter um trauma, e nesse caso seria uma decisão muito fácil de tomar. Mas o fato de haver um laudo de autópsia inconclusivo, pelo menos um laudo de autópsia inicial inconclusivo, não me surpreende nem um pouco. Também penso em voltar aos policiais que atenderam a ocorrência. Você recebe uma chamada sobre um bebê inconsciente. Você não sabe o que vai encontrar e eles provavelmente não esperavam a cena no dia em que atenderam a ocorrência na casa de Lake Snelling. Mas quanto treinamento? Porque eu penso em entender todas as diferentes complexidades das evidências naquele quarto relacionadas a um bebê, a um nascimento que tinha acabado de acontecer, identificar os vestígios. Quanta formação recebe um policial ou detetive, não numa área rural, mas em Lexington, Kentucky, que não tem o tamanho ou recursos do Departamento de Polícia de Nova York? Quero dizer, quanta experiência e treinamento os policiais passam para se preparar para algo assim, para estarem atentos quando se trata de um bebê que morreu e todas as coisas que você pode precisar considerar? É uma ótima pergunta porque a resposta, claro, é que depende de onde isso está acontecendo, certo? Qual o gasto da agência com treinamento? Todos os policiais recebem treinamento como parte da instrução na academia. Todos os policiais passam por treinamento em serviço. Assim, anualmente ou a cada 2 anos, eles são trazidos de volta para receber mais treinamento. No entanto, o quão capaz você é de recorrer e usar esse treinamento depende de com que frequência você faz algo assim. E, portanto, a maioria dos policiais nunca respondeu a uma cena como essa. E, portanto, mesmo que eles tenham sido treinados para lidar com uma cena como essa, eles podem não se lembrar dos detalhes. E eles podem abordar isso de uma forma muito mais genérica. E talvez não tenham se lembrado de algo muito específico que alguém disse a eles. Se você estiver lidando com o possível homicídio de um bebê, faça essa ação específica. E esse detalhe se perde porque eles anotaram uma vez no treinamento do ano passado, mas nunca mais viram uma cena como aquela desde então. E o que as pessoas precisam lembrar é que nenhuma cena permanece intacta. Os primeiros policiais que chegam precisam alterar o que é a cena para fazer o que é exigido deles quando chegam. O serviço de atendimento móvel de urgência, o corpo de bombeiros chegou à cena antes da polícia. E todo mundo esperaria que medidas para salvar vidas fossem e deveriam ter sido tomadas antes de qualquer outra coisa, desde que a cena estivesse segura para o corpo de bombeiros ou os paramédicos estarem lá. E, claro, essas atividades mudam completamente a cena. E sabe, o treinamento policial não tem nenhum papel nisso. A cena mudou por esse ponto de vista. E então, quando os policiais chegam, a cena já não está em seu estado original. Ela foi alterada. E então, quando você adiciona esse componente ao fato de que o policial está chegando a uma cena muito incomum, e se ele recebeu algum treinamento específico sobre isso, foi há muito tempo. E espere por isso. Nem diria que as coisas passarão despercebidas, mas você sabe, não necessariamente
vai ter uma resposta muito precisa e específica para um evento tão incomum. Doutor, última pergunta, Justin. Eu deveria ter feito antes, mas penso em como ela não estava em casa quando a polícia chegou. Isso é simplesmente chocante. Sei que ela tem 21 anos, é jovem, mas deu à luz sozinha em casa. Se levantou e saiu. Não sei se dirigiu, mas estava andando por aí. O que parece, sabe? E aí você a vê no tribunal e ela está, sabe? E eu sei que o tempo passou, mas como o fato de ela não estar em casa, de ela estar lá fora, influencia em como essa investigação pode se desenrolar? É uma pergunta muito boa, porque depende das atividades que ela estava fazendo quando saiu ou quando a polícia a encontrou. E sem saber esses detalhes, provavelmente eu não poderia comentar de forma concreta. Acho que muita gente se surpreende com o quanto uma pessoa pode se locomover logo após dar à luz. Mas nos casos dos quais participei, é isso que aconteceu, onde elas estão de pé e conversando. E você ficaria surpreso. Então, não estou completamente surpreso que ela conseguiu sair de casa e estar em outro lugar quando a polícia chegou. Mas quais atividades ela estava realizando? E se eram atividades para ajudá-la de alguma forma, ou se eram atividades para esconder aspectos do que ela tinha acabado de fazer na casa, se ela estava tentando retomar a vida como se nada tivesse acontecido, porque era isso que ela achava que deveria fazer. Talvez as respostas para essas perguntas nos deem informações investigativas úteis, à medida que isso avança, mas é difícil responder a isso de forma abstrata. E vai ser interessante ver para onde essa história vai agora. Um caso muito triste acontecendo em Kentucky. Dr. Peter Valentin, Universidade de New Haven, presidente de Ciências Forenses, obrigado por estar no Law and Crime. Obrigado, Chris. Isso é tudo hoje no Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.